Esse podcast é um podcast sobre as linhas escatológicas. Hoje a gente está conversando com o professor Adão sobre dispensacionalismo. Não esqueça de conferir os outros episódios e todas as linhas. Então, estou aqui com o professor Adão. Você se apresenta para o pessoal, me diz aí qual é a sua função. Olá, Joey. Olá, pessoal. Eu sou o professor Adão Bittencourt. Sou professor de teologia, sou pós-graduado em teologia bíblica, congrego na Assembleia de Deus Missão aqui em Itajaí, que é a igreja mãe das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina. Que legal. Professor, a gente está numa fase mundo assim que tem despertado muito, isso é meio intrínseco no homem, mas tem despertado muito o nosso desejo pelo assunto escatologia, até por causa da pandemia, que, né, eu até brinco que de uma certa maneira dá uma sensação de fim do mundo, né? Então, o mundo está acabando, alguma coisa está acontecendo. E claro, recentemente a gente ainda está com as questões em Israel, que tem aguçado nas pessoas esse sentimento, né? Então a gente está fazendo esses docs para falar das linhas escatológicas. E eu queria perguntar para o professor sobre essa linha escatológica dispensacionalista, que é muito, né, comum na Assembleia de Deus, no meio pentecostal, né? Talvez até provavelmente a escatologia predominante no Brasil. Sim. Então, as Assembleias de Deus, elas são pré-tribulacionistas, né? Uhum. E existem pelo menos 4 escolas principais que interpretam o Apocalipse. É claro que escatologia é uma área que eu sou apaixonado, a minha especialidade é escatologia. Que legal. E ela não abrange apenas o Apocalipse, tá certo? O profeta Isaías tem textos escatológicos, Zacarias, enfim, Joel, vários profetas do Antigo Testamento, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E temos os sermões proféticos de Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e as cartas de Paulo, Pedro também, falam alguns textos escatológicos. Mas existem quatro principais escolas que interpretam as profecias, principalmente o Apocalipse, dentro do cristianismo ortodoxo, certo? Quando eu falo cristianismo ortodoxo, eu estou falando Igreja Católica, estou falando Adventista, Testemunho de Jeová, enfim, tá? A escola historicista, ela é uma escola católica. Como é que eles interpretam o Apocalipse, propriamente dito? O Apocalipse, até o capítulo 18, já se cumpriu no Império Romano. Okay? Aí nós temos a escola idealista, que ela acredita que, aí são os luteranos, eles não se preocupam muito com a cronologia. Eles estão mais preocupados com os textos da justiça de Deus no Apocalipse, tanto para a graça divina para os salvos, quanto a punição para os ímpios, né? Ela é uma prima irmã aí do historicismo, tá? Que é a terceira escola historicista, que aí nós temos algumas linhas, principalmente as tradicionais, batista, presbiteriana, Testemunho de Jeová, Adventista, então são historicistas. A Assembleia de Deus, ela opta pela quarta escola, claro que a ordem aí dos fatores, sim, claro, né? É a futurista. Então a escola futurista, ela acredita que o Apocalipse, até o capítulo 6 nós estamos vivendo, até o capítulo 13 nós estamos vivendo, que é a igreja. Que tem as cartas aí. Tem as cartas. Do capítulo 6 em diante, que começa as pragas, ainda é futuro, não aconteceu nada. Então, é claro que, olhando mediante a tua preposição aí, né, do coronavírus e de Israel, ele é o relógio profético de Deus para a igreja. Então a igreja vai olhar para o Estado de Israel e ver as promessas de Deus para Israel e fica analisando quando é que elas estão se cumprindo e quando vão se cumprir. E na questão do coronavírus, está dentro dos sermões proféticos de Jesus, que é peste, que haveria peste. Que é uma coisa interessante a se frisar, que os sinais que Jesus está dando, está citando ali nos sermões proféticos, não eram novidades, porque terremoto já tinha havido, fome havia, né? Peste havia. Então, o que Jesus estava frisando ali? Guerras, ódio, né? Jesus estava frisando o acréscimo disso. Então, Jesus estava dizendo que haveria muito mais guerras, haveria muito mais pestes, haveria muito mais ódio, tá? Então, a guerra, esse conflito de Israel está dentro de
contextos, Zacarias, por exemplo, 12, dizendo que Jerusalém seria uma pedra pesada para as nações, e é. Sim. Um terço das resoluções da ONU é em relação a Israel. Né? E a Covid-19 é mais uma das pestes que já vieram e que outras que estão por vir ainda. Né? Sim. E assim, em termos leigos, né? Então eu gosto de imaginar até os próprios docs que a gente está fazendo como a gente procura de resposta, né? E o problema da escatologia e os textos escatológicos é essa complexidade, Sim. né? Quando você, uma leitura normal, quando você chega em Apocalipse, você já fica meio, não, peraí, calma, tem alguma coisa aqui a mais. Então, assim, tentando desenhar, a gente está aqui hoje, certo? Então, nesse ponto, numa linha do tempo, certo? Quais são os acontecimentos principais nessa linha do tempo que a gente precisa estar atento? Atentos, perfeito. Antes de eu responder a tua pergunta, eu quero esclarecer. Eu criei um conceito, tá? Criei um conceito de interpretação para você entender bem essa linha do tempo, tá? Que é o conceito das ordens sacerdotais. Que é muito difícil você ouvir isso, porque é um conceito novo, tá? Se você pegar a Bíblia do Gênesis até o Êxodo, capítulo 12, que é a saída do povo do Egito, o Moisés, ali nós estamos debaixo de uma ordem sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. Quando chega em Moisés, Moisés muda. Deus, através de Moisés, muda a ordem sacerdotal. Ali se cumpre Hebreus 7,12. Havendo mudança de sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Então, Moisés, ele efetiva a ordem de Levi. E a ordem de Levi, o sacerdócio levítico, ele vem até Jesus. Como Jesus era tribo de Judá, ele não poderia ser um sacerdote levítico. Sim. Então, segundo a promessa do Salmo 110, que o Senhor levantaria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote eterno, e ele sendo da tribo de Judá, então ele revitaliza a ordem de Melquisedeque, que são as únicas duas ordens sacerdotais determinadas por Deus. E quando ele faz isso, logo é interrompido a ordem de Levi. Então, é interrompida a ordem de Levi, Jesus começa ou revitaliza a ordem sacerdotal. Com a exclusividade que Jesus ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote, Jesus é sumo sacerdote, Hebreus 4,15. Então a igreja, ela está debaixo a igreja é esse sacerdócio de Melquisedeque, tendo Jesus o sumo sacerdote. Isso a gente vai ver em 1 de Pedro, capítulo 2, 5 e 9, vai ver em Apocalipse 1 e 6, Apocalipse 5, 9 e 10, que ele nos fez sacerdotes. Então, nós estamos vivendo o sacerdócio de Melquisedeque, a igreja. A grande tribulação, por que daí eu acredito no pré-tribulacionismo, quer dizer, o arrebatamento antes, Sim, aí a gente entra na tua pergunta, a linha cronológica. A linha cronológica. É preciso haver o arrebatamento, por quê? Porque a grande tribulação, o Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19, ele é a ordem de Levi, é a restauração de Israel, é a restauração do templo. O templo ele precisa ser santo. Para quê? Para que o anticristo possa profanar o templo. Porque hoje no sacerdócio de Melquisedeque, que é a igreja, o templo físico não tem santidade nenhuma. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então não tem como o anticristo profanar a igreja. Claro. Somos nós. Então ele vai se assentar no templo, ele vai profanar o templo. Para que isso aconteça, necessariamente há um que agora impede até que do meio seja tirado, Paulo falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, nós estamos nesse momento vivendo, a igreja, o sacerdócio de Melquisedeque, a igreja é obrigada a sair para ser implantado o sacerdócio de Levi novamente, durante 7 anos, que é o período da grande tribulação. Sim. E aí a gente vai ver esses 7 anos justamente no Apocalipse. A gente vai ver o capítulo 11, que é as duas testemunhas, que também essas duas testemunhas ali, elas são um ministério dentro do sacerdócio levítico. Por quê? Porque elas têm dons para transformar água em sangue e sobre o fogo, que é uma referência a Moisés e Elias. Não necessariamente são eles as duas testemunhas, mas só o ministério sobre água em sangue e sobre o fogo, que esse não é um dom da igreja. E eles vão ter poder até para matar as pessoas que se levantarem contra elas. Então esse é um dom do sacerdócio levítico. Então capítulo 11,
capítulo 12 do Apocalipse também fala 1260 dias. Para não alongar muito, para não explicar muito, mas só que 1260 dias dentro do calendário hebraico é 3 anos e meio. E ainda, capítulo 13, versículo 5 de Apocalipse também, a besta ela ganha autoridade por 42 meses, que é 3 anos e meio também, finais. Então dá 7 anos. Então, após os 7 anos da grande tribulação, vem o Armagedon. Aí Jesus vem para implantar o milênio e indo para as profecias de Daniel, aí do capítulo 12 de Daniel, versículo 11, nós vamos ver que o Daniel está dizendo, olha, a partir do momento do rompimento do sacrifício contínuo, que é a hora que o anticristo vai profanar o templo, tá? Que o capítulo 9, versículo 26 e 27 de Daniel, há um pacto, uma aliança do anticristo com muitos por uma semana, 7 anos. Então na metade da semana ele rompe o pacto. E aí o que o Daniel está dizendo lá no capítulo 12, a partir do versículo 11? Após esse pacto ser rompido, haverá 1290 dias, quer dizer, 1260 é 3 anos e meio, mas temos 30 dias mais. Mas bem-aventurado que vive e espera 1335. Por quê? Nós temos 30 para 1260, 30 1290 e para 35 mais 45. Então 30 mais 45 vai dar 75 dias. Por que esses 75 dias? É para a vinda do Senhor, para a batalha do Armagedon, para o julgamento das nações, que é o capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31, que é a separação do bode das ovelhas, e a implantação do milênio. Então, assim, em resumo, estamos vivendo agora, Jesus vem arrebatar a igreja, 7 anos da grande tribulação, implantação do milênio, 1000 anos de paz na terra. Perfeito. Que somos milenistas, um milênio literal. Aí a gente vai ver isso no capítulo 20. Ótimo. Né, de Daniel, de Apocalipse, perdão. Uma coisa que pouco se comenta, quando se fala de escatologia, é o versículo 3 do capítulo 20 de Apocalipse, que diz assim, cumprindo-se os 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo quase ninguém comenta. Sim. Mas é um período indefinido de tempo, então haverá o milênio, Satanás é solto, haverá um pouco de tempo, esse pouco de tempo a gente não sabe quanto tempo é, para depois, aí a partir do versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse até o 20, do 7 até o 10, ele sai enganar as nações, novamente vai contra o povo santo, contra Israel, que será a nação sacerdotal naquele instante. A gente sabe que é a nação sacerdotal, Israel, capítulo 2 de Isaías, capítulo 4 de Isaías, capítulo 8 de Zacarias. A gente sabe que a nação de Israel será o centro religioso do mundo no milênio. E aí ele sai contra Israel, e aí vem fogo do céu, consome a todos, e aí passamos para o juízo final. E aí a eternidade. E aí a eternidade e tal. Não, eu acho que assim, mais claro é impossível. Agora, acho que a linha cronológica do dispensacionalismo, ela está muito clara. A minha questão aí seria, hoje nós estamos aqui, então o nosso próximo passo é o arrebatamento. E aí, existe algo que antecede isso, ou algo que eu tenho que ficar atento para isso, ou o arrebatamento ele é iminente e pode acontecer a qualquer momento? Não, eu acredito que pode acontecer a qualquer momento. Talvez alguns detalhezinhos, é que como a tecnologia, e na minha opinião, o coronavírus, ele é um experimento social, tá? Não vou discutir aqui, não vou entrar no mérito, se ele foi criado em laboratório, se ele pode até ter sido involuntário, manipulação involuntária, mas mediante a situação eles criaram um experimento social. Sim. Tá? Então a questão do confinamento, aí, né, do lockdown, toda essa questão é um experimento social. Então hoje as coisas elas estão muito fácil de haver um governo mundial. Sim. Certo? Então eu dizer assim, é muito difícil Jesus arrebatar agora porque é difícil um governo mundial, tá muito próximo disso. Porque até o próprio arrebatamento pode causar isso. É o ponto. Então assim, se faltar alguma coisa, é muito pouca coisa que falta para, diríamos assim, ter o arrebatamento. Tá? Então eu creio piamente que haverá o arrebatamento porque Jesus disse em Mateus 25:13 que ninguém sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. E se a igreja passar pela grande tribulação, a gente vai ver todos os detalhes o pacto de 7 anos, Sim. o rompimento do pacto em 3 anos e meio, e a gente vai saber que depois de 3 anos e meio Jesus vai voltar.
Entendi. Se a gente está aqui, a gente meio que vai saber em exato quando é que ele vai voltar. Claro. E como ele está dizendo que nós não sabemos o dia e a hora, então eu vejo que se o mundo não está 100% preparado, ele está 99% preparado para o arrebatamento. A gente está no que muitos falam das dores de parto. Vivemos as dores de parto, com certeza. Agora, então dentro disso, não existe, por exemplo, eu já vi algumas pessoas falando sobre quando o evangelho, que é citado lá por Jesus, Mateus 24:12. Quando o evangelho for pregado a todos os povos, existe algum gatilho, alguma coisa do arrebatamento ou não? O arrebatamento ele é iminente nesse ponto? Não, eu acho que não tem gatilho. Eu acho que já está, porque todos os povos já foram pregados. Entendi. As pessoas confundem povos com pessoas. Sim, claro. Porque morreram muitas pessoas sem ouvir o evangelho. Então não se cumpriria a palavra de Jesus se fosse todas as pessoas. Está falando todos os povos. Então, até onde eu conheço, o único clã, a única tribo, o único povo no mundo que não adora uma divindade são os Pirahãs, que é uma tribo indígena do Amazonas, e mesmo lá já tem mais de 20 anos missionários apresentando Jesus para eles, certo? Então não existe no mundo conhecido alguém que nunca ouviu um povo que nunca tenha não tenha ouvido o evangelho de alguma forma, ou televisivo, ou uma mensagem, enfim, de alguma forma. Então eu não vejo que precisa de um gatilho. Talvez o limite exista, o gatilho do limite. No caso, vamos imaginar o pacto de 7 anos. Sim. Vamos imaginar que ele faça o pacto de 7 anos hoje. Aí é o gatilho final. Entendi. Entendeu? Então eu não vejo que há uma necessidade de um gatilho, mas se houver isto, é o gatilho. Claro. E dentro disso, pastor, o arrebatamento secreto, ele é uma das características do dispensacionalismo que diferencia bastante de outras linhas, né? Sim. Então, qual é a principal base bíblica que a gente usa para falar do arrebatamento secreto? Porque eu, como criança, sempre nasci com essa mente, mas eu vou ser sincero que eu nasci baseado em Deixados para Trás, né? No filme, né? Sim. Aquela coisa que eu acordava em casa e, cadê o pai, cadê a mãe? Então, existem 3 linhas, né? Que é o pré-tribulacionismo, o meso, que a igreja estará arrebatada no meio, e o pós. Eu vou ser direto na resposta, eu já citei anteriormente aqui as bases, mas eu só vou dar então agora ponto direto. Eu criei o conceito das ordens sacerdotais justamente por causa disso. Porque nunca existe 2 ordens sacerdotais simultâneas. Sempre uma substitui a outra. Então, antes do Moisés era Melquisedeque, durante o Levítico, Melquisedeque não existe, e hoje Levi não existe, porque é a sacerdócio de Melquisedeque ativo. Perfeito. Então, para que haja o templo ser santo, e Jesus falou isso em Mateus 24:15, quando virdes que a abominação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, perceba que ele está falando que o templo será santo. Porque se fizer um templo hoje lá em Israel, ele não vai se tornar santo. Para ele se tornar santo, a ordem levítica precisa voltar. Entendi. E para a ordem levítica voltar, a ordem de Melquisedeque precisa sair. E esse sair seria a igreja? A igreja arrebatada. Então, com base nesses textos, eu não uso muitos versículos, mas com base nesse conceito, nesse texto, e de que Jesus falou que nós não sabemos o dia nem a hora em que ele há de vir, e aí se nós estivermos aqui nós vamos ver, porque muitos dizem que o Daniel 9 se cumpriu nos 70 depois de Cristo. Só que nós não temos um documento, uma prova histórica, nem teológica, que o general Tito Vespasiano fez uma aliança de 7 anos e que na metade da aliança ele rompeu a aliança e que ele profanou o templo. Sim. A gente não tem isso historicamente nem teologicamente. Então, eu creio que isso é para o anticristo. Claro. Não, perfeito. Aí tá ótimo. Então agora vamos a alguns pontos, como já está, para mim assim, já está muito claro, vamos só a alguns pontos, detalhes que são importantes nos pensamentos. Anticristo. Certo. Então, de acordo com essa, porque eu sei que existem muitas variações e alguns pensamentos diferentes e tal, mas de acordo com o que você crê na linha dispensacionalista, quem seria o anticristo, qual seria essa característica, a gente pode afirmar ou alguma coisa nesse sentido, e da onde ele vem? Certo. A gente tem bastante... Então, os árabes dizem que não os árabes esperam o Cristo deles, que é o Mahdi lá.
E aí muitos cristãos dizem que esse anticristo ele é árabe. Ok? Inclusive usam as cores dos 4 cavaleiros, que é o preto, o vermelho, o preto, o branco, o vermelho, o preto e o baio, que o baio ali é esverdeado, para usar como referência das cores das bandeiras do mundo árabe. Toda bandeira do mundo árabe, são essas 4 cores. Ok? Outros dizem que ele é judeu, porque Israel precisa aceitar ele. Tá? A Assembleia de Deus ela não tem lá tem que ser aqui, mas tem lá os seus pensamentos. Tá? Particularmente daí o Adão falando, eu não creio que ele pode ser judeu por descendência, mas não por domínio, não que ele é um líder judaico, um governante judaico, ele não é o primeiro-ministro judeu. Nem um rabino necessariamente. Nem um rabino necessariamente. Por que não? Porque, na verdade, se ele for, ele não pode ser levita, porque ele vai profanar o templo. E que, na verdade, assim, mesmo no pátio onde vai estar o trono do rei, do Messias, como o Messias era da tribo de Judá, ele é da descendência de Davi, então ele pode estar no pátio, mas não pode estar dentro do templo. Então tem o Salomão fez essa plataforma lá, tá? E certamente vai ter, porque o anticristo ele vai se assentar nesse trono. Esse trono vai estar esperando o Messias lá. E se for um judeu, não é profanação, porque ele é judeu, está dentro da ordem. Está dentro da ordem. Então eu acredito que ele é gentil. E é equívoco imaginar que eles vão aceitar, que o judeu vai aceitar, porque ele não aceita. Porque no momento em que ele se assenta lá, ele está quebrando a aliança. Então os judeus não aceitam. O que os judeus aceitam? Mas ele não vai fazer uma aliança, mas não com o Messias. Ele faz uma aliança com muitos, que está lá no capítulo 9, versículo 6 de Daniel, uma aliança com muitos por uma semana, mas é uma aliança política. Tá? Tipo, que o monte do templo, onde se acredita que está lá o templo, a mesquita, ou o domo, não é a mesquita, mas o domo da rocha, que é um templo de adoração árabe. E os judeus querem fazer o templo ali. Então toda essa guerra religiosa lá, né, em Israel, é uma guerra política religiosa por causa do local do templo. Como é que os judeus vão conseguir fazer um templo ali? O anticristo vai conseguir um acordo que viabilize isso. Como vai ser feito? Não sei. Se vai ser unir os 2 templos, se vai sair um para entrar o outro, mas o anticristo vai conseguir esse acordo. Então, esse acordo que é de 7 anos. E na metade dos 7 anos é que ele rompe esse acordo. Então, particularmente eu vejo que ele é gentil, porque o capítulo 13 de Apocalipse tem 2 bestas. A primeira besta sobe do mar, são os povos. Tá? E a característica dessa besta, ela é uma besta com característica de leopardo, com característica de leão e de urso, que são as mesmas características da visão de Daniel no capítulo 7. O que o Daniel está vendo lá? Ele está vendo os reinos gentílicos. O leão, Babilônia, o urso, medo persa, o leopardo, grego-macedônio, e a grande fera, o animal terrível lá, que é o romano. Então, são as mesmas características, inclusive da estátua do capítulo 2 de Daniel, que é o ouro, a prata, o bronze e os pés, as pernas de ferro. Todos os reinos gentílicos. E os pés da estátua são ferro com barro. O ferro é a extensão das pernas. Certo? O que dá sustentação não é o barro, é o ferro. O barro está junto, mas o que dá sustentação é o ferro. Então, o barro ali, se você fazer a comparação com o Apocalipse 13, a besta, é um animal terrível, seria justamente o Império Romano lá, com características de leopardo, parece um leopardo. O leopardo é o quê? Grego-macedônio, também europeu. E aí, você pega o urso e o leão, né, na ordem decrescente da visão, o urso e o leão, que tem as características da besta do capítulo 13 de Apocalipse, são o barro. Então eu vejo que é um reino com ascendência, com predominância ocidental, porém com características orientais.
Vai ter tipo como uma união. Entendi. Por isso que às vezes confunde-se lá o mundo árabe lá, que mas lá no capítulo 9, versículo 26, quem destruiu o templo historicamente foram os árabes, porque Roma não queria destruir o templo, só os muros. Tá, mas estava sob o domínio de quem? De Roma. Eles eram soldados romanos. Não, vamos destruir os muros. Foi Roma que destruiu os muros e abriu porta para eles destruir o templo. Mas o domínio soberano era de Roma. Então, com base nisso, eu vejo que o anticristo ele é gentil, de governança, ele pode ser descendência judia, mas de governança gentílica. E o falso profeta, eu creio que é judeu. Por quê? Porque a segunda besta é a besta que sobe da terra. Se a primeira besta sobe do mar, são os gentios, a segunda besta que sobe da terra é Israel. Entendi. Porque só tem, hoje, biblicamente falando, hoje, só tem 3 grupos na visão de Deus sobre a terra. Está em 1 Coríntios 10, 32. Israel, os gentios e a igreja. Então, se a igreja saiu, só sobra 2. Sim. Então, aí esse seria as duas bestas juntas. As duas bestas. Entendi. E dentro dessa ideia desse reino final, você acredita então que ele é ocidental com algumas nuances orientais. Então ele é um reino bem misto. Bem misto. Então, e nesse sentido, então, quando fala da Grande Babilônia, o que seria? A Grande Babilônia ali eu não vejo necessariamente o Império Babilônico, né? Ou a cidade, até porque a promessa lá a profecia de Isaías diz que ela jamais será reedificada. Saddam Hussein foi o último líder iraquiano que tentou levantar a Babilônia e não conseguiu. Tá? Ela jamais será reedificada. Então ali certamente é um símbolo de uma religião mundial, que é a religião do anticristo. Tá? Muitos dizem a religião católica e tal. Eu quero deixar claro que pode ser o Vaticano, não necessariamente a Igreja Católica. Ok? Porque se você pegar hoje, existe muito conflito hoje, nós estamos falando aqui, tá? Hoje é 16 de maio, se eu não estou equivocado, 16 de maio de 2021. Então nós estamos falando hoje com a regência do Bergoglio, que é o Papa Francisco. Papa Francisco. E ele tem muita resistência dentro da Igreja Católica. Muitos católicos conservadores não concordam com a forma que ele está conduzindo a Igreja. Então, ele pode ser, a Igreja Católica, ela pode, o Vaticano, nem vou dizer a Igreja Católica, não os católicos. Sim. A liderança pode se corromper e apoiar o anticristo? Pode, mas não terá o apoio da Igreja. Entendi. Porque de uma vez que isso acontece, a Igreja ela não está restrita ao Vaticano. Claro. A Igreja está no mundo todo. E é muito simples. Se você pegar daí o capítulo 18, que aí pega o 17 e o 18 do Apocalipse. O 18 do Apocalipse, ela será destruída. O Vaticano será destruído. A cidade do Vaticano, desculpa, a cidade de Roma será destruída. Porque o capítulo 17 está mostrando lá uma besta e uma mulher sentados sobre essa besta. Sim. E essa mulher é a cidade, aonde domina os reis da terra. Que o João está escrevendo isso. E qual era a cidade que reinava? Roma. Então, o capítulo 17, salvo engano, é o versículo 18, que diz que a mulher é a cidade. Sim. Então, é Roma. E aí, quando você vai para o capítulo 18, salvo engano, a partir do versículo 20, 21, essa cidade será destruída totalmente. Assim como Babilônia lá. Então, Roma será destruída. Quando você diz que Roma será destruído, o Vaticano fica onde? Sim. Dentro de Roma. E aí, dentro dessa interpretação, você acredita que é Roma física, Roma hoje física. Lá... Roma física. Entendi. Então, para mim, a sede do anticristo será Roma. Ah, entendi. Então, essa era a pergunta no fim. Então, dentro desse governo que tem essa questão mista, você acredita que ele vem de Roma? De Roma. E isso aqui é um governo de Roma com alguma influência oriental. Sim. Que seria... porque se você analisar hoje, o mundo árabe ele está muito influente na Europa. Sim, muito. A França hoje, eu não sei precisar exatamente hoje, agora, mas aí mais ou menos de 10 anos, 7, 8 anos atrás, a cada 5 franceses, um já era muçulmano, já era árabe. Sim. De origem árabe, muçulmano. Então, isso na França. Tá? Então, o prefeito de Londres é árabe. Então, o mundo árabe está influenciando muito. Então, alguém dizer que o anticristo pode ser árabe? Pode. Pode. Nesse sentido. Pode nesse sentido, de descendência árabe, de estar lá,
e ser o governante, Entendo. tá certo? Mas o Ocidente é que vai governar, porque em toda a história do mundo, o Ocidente prevaleceu. Tivemos ali alguns orientais, né? Como o Egito mesmo, africano ali, depois a Síria, depois a Babilônia, depois o Medo Persa, mas a gente já começa a vir para o Ocidente. Depois que vem para o Ocidente, não volta mais nunca para o Oriente. Entendi. E tá, uma última dúvida, mas aí eu acho que é quase mais eu perguntando, dentro dessa religião do anticristo, você acredita que seria o quê? Tu consegue imaginar? É uma religião nova ou você acredita que seria essa? Não, é nova. Totalmente nova? Totalmente nova. Uma religião, tipo, não daria pra falar islâmicos? Não. Seria Não. Porque uma a ideia dele, do anticristo do mesmo. anticristo. Porque na verdade assim, ó, o anticristo em si, ele não pede adoração em si. Tá? Ele se opõe contra tudo quanto é adorado. Mas quem quer que ele seja adorado é a besta. Na verdade, a segunda besta, o falso profeta. Na verdade, ela cria uma imagem na primeira besta. Tá? E a gente não tem ideia exatamente o que é essa imagem. Isso já foi televisão, já foi computador, Sim. já foi robô. Sim. Tá? Hoje, para o Adão, acho que o mais próximo a isso é um clone. Alguma certo? coisa, né? Ou um ciborgue ali, uma inteligência artificial colocada no ser humano, enfim, ou um chip, né, colocado no cérebro, toda essa questão. Então, porque o falso profeta, ele cria essa imagem, dá vida para essa imagem falar, inclusive, tá? E exige que todos adorem essa imagem. E é o falso profeta, por exemplo, que lança a marca da besta. Não é o anticristo, não é a besta, a primeira besta, é a segunda besta que lança a marca, quer que todo mundo adore e que receba a marca e que sem a marca não compra e não vende. Não, perfeito. Então, questão curiosa, o que para você é a marca da besta? O CPF. Um CPF, um registro Isso. No caso, um registro de qualquer lugar, né? Porque no Brasil é o CPF, perfeito. no Estado de Seguridade Social. Perfeito. Então hoje, por exemplo, qual o documento que você não tem, que você não compra e não vende? Se eu não tiver um CPF... Se você não tiver o CPF, você não existe. Então, assim, como eu acredito, se você pegar ali o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 8 e 9, o cavalo bai ele matará 1/4 da população mundial. Nós estamos iniciando a grande tribulação, ele vai matar 1/4 da população mundial. Vou fazer uma matemática bem rápida. Vamos botar aí 8 milhões de habitantes na Terra. 8 tá? bilhões, 8 bilhões. Foi arrebatado 2 bilhões, só para título de matemática. Ficou 6. 1/4 é 1,5, ficaram 4,5. Ok? No capítulo 9 do Apocalipse, versículo 14 e 15, 1/3 será morto por aqueles 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Então eles são soltos e matam 1/3. 1/3 de 4,5 mais 1,5. Sobram 3. Então nós tínhamos 6. A Bíblia ela fala em percentual. Por que ela fala em percentual e não números inteiros? Porque qualquer matemática que você fizer, qualquer número que você pegar, sempre vai dar 50%. Então, desde o capítulo 6 até o capítulo 9, até a metade da grande tribulação, que ela começa no capítulo 11, 50% da população mundial será dizimada, independente de quanto for arrebatado. Sim. Se arrebatar lá de 8 bilhões, arrebatar 7, ficar 1 bilhão, desse 50%, porque 1/4 de 250. 1/3 de 750 mais 250, vai sobrar só 500 milhões. Não tem como mudar. Então haverá uma mortandade sem precedentes na história da humanidade. Aí tem que fazer a prova de vida. Na prova de vida tem que fazer o registro de um cidadão daí universal. E aí é esse registro que, independente de qual seja o nome no momento, esse novo registro universal seria a marca da besta. Entendi. Perfeito. Legal. E aí não importa onde ele vai ser colocado. É no chip, não é no chip. Não é o chip que é a marca. Porque ele é um código que vai ser colocado ou no cartão, ou no chip, ou no papel, onde você... É o código. Fechou. Essa vai ser a marca da besta. Incrível, fechou. Então, a visão especialista crê que no final da última semana lá, quando Jesus vir lá, nesses 75 dias aí, e aí tem o julgamento, tem a guerra, e ele vem e instaura o milênio. Nós, junto com ele. Como é que seria esse milênio? Que é algo assim que... Perfeito. Então, assim, o Isaías 4, ele vai dizer que essa nova cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela vai descer, e ela não diz a cidade santa, ela diz que haverá um dossel, haverá uma nuvem de glória sobre a Jerusalém terrena.
Então, para a Assembleia de Deus, esse dossel, essa nuvem de glória ali, será a Nova Jerusalém que estará ali. Então, Cristo estará ali com a igreja. Okay? E os governantes da terra serão os judeus, né? Tanto religiosamente quanto politicamente. Toda. O centro religioso do mundo será Israel. Não quer dizer que o mundo vai. Mas quem não adorar a Deus verá praga contra essas pessoas aí, Zacarias capítulo 8, capítulo 14 de Zacarias. Isso no milênio. No milênio. Haverá praga no milênio. Se as pessoas não... o capítulo 2 está dizendo isso, que a partir do versículo 3 e 4 está dizendo que a lei sairá de Jerusalém. E que as nações converterão as suas armas de guerras em ferramentas de trabalho. Capítulo 2. No capítulo 11, a partir do versículo 7, 8, ali a gente vai ver quando haverá uma transformação no ambiente e nos animais. Por quê? Porque o leão pastará palha como o boi, o lobo se deitará com o cordeiro, a criança brincará com a áspide. Será como no Éden, com uma diferença. Porque no Éden todo mundo era vegetariano. Aquela ideia de dinossauros, carnívoros, tudo ficção, porque eles eram vegetarianos. Os dinossauros eram vegetarianos. Está lá no capítulo 1 e versículo 30 do Gênesis. No 29 é o homem vegetariano e no 30 são os animais. Eles voltarão a ser vegetarianos no milênio. Isso está no capítulo 11 de Isaías, e no capítulo 65 de Isaías, a partir do versículo 17. No versículo 20, do capítulo 65 de Isaías, está dizendo que um jovem que morrer com 100 anos será considerado maldito. Haverá longevidade de vida. Então hoje, para ter 100 anos, então perceba que a Testemunha de Jeová, por exemplo, eles usam o capítulo 20 para dizer que haverá um paraíso para sempre na terra. Está errado, porque haverá morte. O jovem que morrer com 100 anos, então não é eternidade, haverá morte, certo? Mas haverá longevidade, porque se morrer com 100 anos será jovem. Tá? E no versículo 25 do mesmo capítulo, volta a falar dos animais, que o leão pastará palha como o boi, então voltará a ser vegetariano, e o lobo deitará com o cordeiro, e aí sucessivamente. Tá? Nesse milênio ali, a lei vindo de Israel, né, governando o mundo e tal, tendo ali a Nova Jerusalém, ou essa visão pairando ali sobre onde eu vou estar, partindo do pressuposto ali na Nova Jerusalém, com então Cristo. eu estou lá. Está lá. E eu assim, dentro dessa ideia, a gente poderia sair e tal? Acredito que sim. Acredito que como a função que os anjos têm hoje, seria a igreja, não todos, porque é dependente do galardão. Entendi. A igreja vai ter as suas funções, os cristãos vão ter as suas funções externas, internas e externas. De lá, da Nova Jerusalém para o mundo. Para o mundo. Entendi. Algumas funções lá, algumas funções. Entendi. Lembrando que o sacerdócio de Melquisedeque estará em toda a terra, porque aí é Cristo que estará, o sacerdócio de Cristo. E Cristo reinando e assentado na Nova Jerusalém. Entendi. E aí no final do milênio todo, aí ela desce e aí está lá do novo céu, nova terra? Não, eu não acredito assim. Mas aí então nem vamos muito longe para não... Não, mas bem simples. Tá? Partimos de Gênesis 1 e 1. Antes de haver Gênesis 1 e 1 só existia Deus. Não existia lugar. Porque Deus é Espírito. Sim. Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus céus e terra. Criou um ambiente celeste para os anjos. Dentro desse ambiente, 2 globos grandes. Um globo maior, o celeste, para os anjos, a habitação angelical, e um globo menor para o universo, os homens. Deus está fora do sistema. O que Deus faz? Ele faz um trono para se relacionar com os anjos. E quando quer se relacionar com os homens, ele se manifesta ou se encarna. Ok? Então, para isso aqui ser a eternidade aqui, Deus precisaria transformar esse ambiente aqui em um ambiente celeste. Mas aonde seria o lago de fogo? Então, só tem 2 planos. O celeste, angelical, e o natural, nós. O Hades está no natural, porque os que pecaram foram lançados para cá. Então estão nesse plano aqui. Então, numa lógica humana, os salvos vão para lá e aqui vira o lago de fogo. Senão tu tens que fazer o inverso. Aqui tem que ficar. Entendi. Ficar um plano glorioso. Entendi. E lá ser o lago de fogo. Entendi. Em algum lugar, claro, tem que ter o lago de fogo. E aí, no caso, essa ideia seria que aqui viraria esse lugar e a igreja estaria com o Senhor. Iria para esse outro plano. Entendi. Interessante.
Entendi. Tá, então, pastor, para finalizar, dentro dessa nossa, né, nós aqui, eu queria que o pastor desse essa mensagem para a igreja, para o jovem e tal, e não só o jovem, né, para a igreja assim, essa mensagem de esperança esse clamor nosso pelo Maranata, né, pela vinda de Cristo, né? Então, como portar-se, como ter essa esperança? O mais importante é crer que Jesus vai voltar. Amém. Eu creio que será antes da grande tribulação, pelos meus conceitos, mas tem aqueles que creem que a igreja vai passar na grande tribulação. Mas que tem essa esperança que ele vai voltar, que tem essa certeza que ele vai voltar. Porque se ele prometeu, ele vai voltar. Porque não importa em que ano, em que época, ele não falha com a sua palavra. Mateus 24, 35, ele mesmo falou: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a igreja ela sofre desde o início, desde a sua fundação. E sempre está sofrendo e hoje sofre perseguição. Então não importa, é o que disse Pedro: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, seja essa peste que estamos enfrentando, as outras que estarão por vir, seja uma perseguição física, como em muitos países, como na China e muitos países árabes perseguem a igreja, não desfaleçamos. Confiar no Senhor, entregar o caminho a Ele e no mais Ele tudo fará. Então, o mais importante é esperarmos o Senhor fiéis a Ele, independente do que venha acontecer. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Show? Você escutou o Meditime Podcast.